Nós vamos ver, então, sobre funções definidas pelo usuário. Se você vir aqui no FX, você vai ter aqui 14 funções, 14 categorias, né? Na verdade, são 471 funções, aqui no Excel 2016. Se você vier definida pelo usuário, aqui vai listar todas as funções que você criou. Então, eu criei uma aqui para demonstrar. Peso ideal é uma função que vai calcular. Então, eu tenho aqui os nomes das pessoas, o peso e a altura, e aí eu vou criar a minha função para ele dizer se está no peso ideal, se não está no peso ideal. Aqui, rapidamente, o IMC é a massa, ou seja, o peso dividido pela altura vezes a altura, ou seja, a altura ao quadrado. Tá? E aí tem uma tabelinha de classificação. Nós não vamos utilizar toda essa tabela, tá? Nós vamos apenas utilizar 3 itens dessa tabela, apenas para falar se está abaixo do peso, se está no peso normal e se está acima do peso. Só isso. Quando que é recomendado você criar a sua própria função no Excel? É quando você faz, por exemplo, alguns cálculos rotineiros, cálculos matemáticos aí diariamente. E, por exemplo, porque se eu fosse fazer aqui, eu ia ter que fazer então assim, tá? Eu tenho que fazer aqui igual o peso, né? O peso dividido pela altura ao quadrado. Então, pode ser a altura ao quadrado aqui, eu posso fazer assim, com o circunflexo 2, funciona do mesmo jeito. Aí eu cheguei aqui no meu IMC, 18,3. Eu posso diminuir as casas decimais aqui, então 18,3. Então eu teria que calcular aqui o IMC de cada um, tá? Isso aqui se eu não tivesse a função, tá? Então, primeiro eu ia calcular o IMC de cada um, para depois colocar a situação de cada um. Que eu ia colocar aqui, ó, igual se, aí eu tenho que aplicar, né, a função. Igual se isso aqui for, por exemplo, menor... Olha a tabelinha lá, mas vamos colocar na base aqui. Digamos assim, menor que 18, então, abre aspas, abaixo do peso. Caso contrário, se isso aqui for menor ou igual 24,9, então está no peso ideal. No peso ideal. Está no peso ideal. Caso contrário, acima do peso. Acima do peso. Então, eu teria que fazer essa função aqui, tá? Para poder descobrir. Aí eu arrasto aqui, beleza. Encontrei que Johnny tá no peso ideal, Maria está acima do peso e João está abaixo do peso. Isso aqui eu estou utilizando apenas 3 itens da tabela e não estou utilizando a tabela completa de magreza grave, moderada, leve e tudo isso aqui. Mas você pode aplicar. Tá bom? Aí eu tive que calcular primeiro o IMC na regra peso dividido pela altura ao quadrado. Tá bom? Mas aí, e se eu tivesse uma função, né? Porque hoje nós estamos na categoria definida pelo usuário. E eu criei sim uma função. Tá bom? Eu criei uma função aqui. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu poderia direto. Deixa eu desfazer tudo isso aqui que eu fiz, ó. Desfazer. Pronto. Direto colocar aqui igual peso ideal. Ó, tem uma função aqui chamada peso ideal que eu criei. E já vou te ensinar como criar. O peso ideal, ela tem apenas 2 sintaxes. Colocar o peso e a altura, só isso. Tá? Então, o peso está aqui. Opa, o peso está aqui. E eu vou aqui colocar a altura. Peso e altura. Ele já me deu aqui, ó, peso ideal. Ok. Ó, diz que eu estou no peso ideal. Vou arrastar aqui, ó. Diz que Maria está no sobrepeso e João está abaixo do peso. O mesmo resultado que eu obtive fazendo aquela conta que você viu agora. Tá? Então, você percebeu aí que criando sua própria função no Excel, utilizando suplementos, que é uma outra aula, uma outra coisa, suplementos do Excel, você pode criar o imaginável, habilitar o guia desenvolvedor para poder trabalhar com VBA. Então, aqui no menu arquivo, aqui em opções, personalizar faixas de opções. Aí você vai vir aqui, ó,
esse desenvolvedor provavelmente vai estar desmarcado, você vai marcar, só isso. Você vai marcar aqui o desenvolvedor e vai clicar em OK. Aí vai aparecer para você aqui desenvolvedor. Isso se você não tiver habilitado, tá bom? Se não tiver habilitado. Aí você vai clicar aqui em desenvolvedor e vai vir aqui em Visual Basic. Esse é um caminho. Esse é um caminho. Tá? Mas você pode também pressionar no seu teclado Alt F11, tá? Alt F11. E aqui está a função que eu acabei de fazer, tá? Mas eu vou apagar ela aqui agora para a gente fazer ela na prática aqui, passo a passo. Então, a primeira coisa, você vai publicar, tornar pública, public, aí o nome é function, tá? Função em inglês, eu não sei falar inglês não, vamos lá. Function, o nome da função, peso ideal, no caso que a gente está fazendo, tá? Pressiona a tecla Enter. Então, peso ideal, aí eu vou ter que colocar aqui quais são os argumentos da minha função. Bom, os argumentos é peso, vírgula, altura, espaço, as. Ou seja, eu tenho que declarar uma variável. Depois você vê mais sobre variável no meu curso, tá? Eu vou colocar as double. Esse double são propriedades matemáticas. É como se eu tivesse assim, ó, double. Eu estou apresentando aqui peso e altura. Se vira aí, ó, vou fazer conta com a variável peso e a variável altura. Aí eu tenho que dizer agora, tá? Eu tenho que dizer agora o seguinte, que peso ideal, ou seja, a função peso ideal, ela é igual. Ela é igual ao quê? O peso, tá? Ela é igual ao peso. Deixa eu abrir parênteses aqui. Ela é igual ao peso dividido. Vou abrir mais um parênteses aqui pela altura vezes altura, tá? E pronto. Por quê? Não é isso? Não é altura ao quadrado? Que diz aqui aqui, ó, tá? Aqui, ó, 1,75 vezes 1,75, tá bom? Então, é isso que diz a teoria, a sintaxe, a fórmula, né? A fórmula. Então, pronto, se a fórmula é essa, nós estamos colocando a fórmula aqui, tá? Aí, pronto, até aqui a gente apenas calculou o IMC, tá? Até aqui, se eu voltar lá na minha função aqui, ó, peso ideal agora, ele vai me dar apenas o IMC, tá vendo? Aqui, ó, ele recalculou tudo, ele me deu o IMC de 18, 33 e 14, apenas o IMC. Então, vamos voltar aqui. Aí nós temos que usar aqui a própria função SI que a gente utilizou lá, tá? Aí, de repente, você fala, tá, mas qual que é a diferença de fazer aqui e fazer lá? Aqui você vai ter essa função sempre como se fosse uma macro, tá? Já pronto. Então, caso você utilize cálculos rotineiros, matemáticos, então você vai criar uma função, tá? Aqui eu estou apenas dando um exemplo. E aí, isso aqui você vai ter sempre naquele arquivo do Excel que você salvar. Então, vamos colocar aqui, ó, se o peso ideal, ou seja, o que é o peso ideal? O peso ideal, por enquanto, está retornando o IMC, não é isso? Então, se esse peso ideal, que é o IMC, for menor, tá, menor que 18, então, né? Então, o que vai acontecer? Então, o peso ideal, que é o resultado da minha função, vai ser igual está abaixo do peso. Tá? Está abaixo do peso. Ou seja, caso contrário, é como se eu estivesse colocando um ponto e vírgula lá na função se. Caso contrário, se o peso ideal, ou seja, o resultado dessa divisão aqui, né, vezes o resultado dessa divisão, se for menor ou igual a 24,9,
Depois você olha na tabelinha lá, tá? Então o quê? Então, o peso, o resultado, né? Peso ideal, que é o resultado da minha função, vai ser igual a estar no peso ideal. Tá? Ideal ou normal. Vou colocar assim, ideal, normal. Ah, normal. Aqui. Caso contrário, eu não vou colocar se de novo, porque eu só vou testar essas duas condições. Então, tudo que for agora maior do que 24,9, eu já vou dizer o seguinte, ó, peso ideal é igual, aspas, acima do peso. Aí eu abri 1, 2, se, eu vou fechar os dois. And if. Pronto. Vamos ver se está funcionando. Vou voltar lá, vou atualizar minha função. Ó, atualizou tudo, ó. Está no peso ideal normal, acima do peso, está abaixo do peso. Se eu mudar aqui para João engordou, está com 60 quilos, opa, está no peso ideal. Maria fez uma dieta, emagreceu 60 quilos, está no peso ideal. Emagreceu um pouco mais, ainda está no ideal. Um pouco mais, já está abaixo do peso. Entendeu? Então está funcionando a minha função que eu criei aqui no VBA através da function, tá? Então é public function, né? Aí você coloca o nome da função, coloca os argumentos da função, declara qual variável pertence à matemática, no caso aqui double, tem integer também, que são números inteiros, mas para esse caso aqui não ia funcionar, tá? Porque tem que ser double, mas depois você também vai verificar sobre declaração de variáveis, pesquisa aí no Google, tem mais informações lá no curso de VBA passo a passo, tá bom? Então, eu quis te mostrar apenas uma pontinha da pontinha do iceberg sobre isso aqui, mas tem muita coisa. Eu estou apenas aprendendo junto com você. Um abraço e até a próxima aula de Johnny Lopes.